aí a desgraça do Flamengo. É uma desgraça isso de mandar esse cara embora hoje. Espera a quarta. Quem sabe ganhava a quarta do Corinthians, né? Aí ganhava a quarta no Corinthians e tudo modifica. Né? Ganhava a quarta no Corinthians e tudo modifica. Não, os caras mandam esse desgranhento embora hoje. Mas hoje, pra mandar ele embora, pro Flamengo ainda ter um... O Gabigol deve estar engraxando a chuteira. O Gabigol deve estar engraxando a chuteira. O Gabigol deve estar molando. Só tá molando igual faca, irmão. É, tá só lá. Igual faca pra cortar a picanha. Quarta-feira tem. Quarta-feira tem, não, desgraçado. Lembra Ainda vai plaquinha? jogar. Hoje Não, tem vai gol jogar do de Gabigol. titular. Vai voltar aquela plaquinha. Não, mas mandar... Tá fazendo mandar bíceps aqui aí. pra Olha comemorar. o filho, deixa o filho lá. O filho, 2 Copas do Mundo. Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte, donos da bola aí de Neto, Veloso, Souza, comentando tudo aí sobre a demissão de Tite e a chegada de Felipe Luiz. Nesse vídeo aqui, Neto elogia bastante Felipe Luiz e disse que ele ia fazer um bom trabalho no Flamengo e por isso que ele tá com muito medo de enfrentar o Flamengo agora. Então, tem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Em relação ao Tite, assim, o Flamengo, vocês já falaram algumas vezes, o Flamengo faz isso, né? Quem ganha, mas o Tite não estava ganhando. Ele estava perdendo, é por isso que ele estava mantendo ele. Ele estava 4 jogos sem ganhar. Cara, e aí mandou ele embora, me parece que o Felipe Luiz vai ficar até 2025, né? Um menino que acho que ele foi campeão do mundo aí com o Sub-20 do Flamengo. A entrevista do Zico, ela foi fundamental para isso aí. O Zico deu uma entrevista pro Fred, que hoje trabalha na Sport TV na Globo, né? E aí, cara, era humildezinho o Fred. Né? Quando ele vinha aqui, como é que chamava? Não era Fred, Cascão? Cascão não tá no programa. Não, é o cacete, Cascão. Presta atenção no programa, pra puta que pariu. Fred? Não era Fred. Era outro nome, pô. Não era Fred, não. Bruno. Ele vinha aqui humilde... Bruno. Fred, era Bruno, não sabe, ninguém conhecia. Aí depois, os caras começam... E tinha um outro canal, os caras começam a crescer, fica numa perna, irmão. Fica numa perna monstruosa. Que é mais ou menos você. Eu? Aquela perna que você tem, monstruosa. Essas não me conversas ajuda mais. mole dele. Já não desse cola mais, preparador né? físico. 3 Copas do Mundo, não chegou em uma final, não passou das quartas. Seja Sampaio, essa conversinha mole também, quando perde emprego, aí começa a vir nos programas. Aqui não vai vir. Aqui não entra, nenhum deles entra aqui. Aí vem Kleber Xavier. Essa mentira aí acabou, né? Depois do Flamengo, acabou essa mentira, né? Eu acho que agora ficou ruim, né? Porque essa conversinha do ritmista, dos extremos desequilibrantes... Ritmista é cu de rola, irmão. Ritmista, os extremos desequilibrantes, a zona 14... Essa conversa mole toda aí não dá mais. O campo fala. Sabe de onde ele pegou isso aí? Tem um filme do Kevin Costner, eu não sei se a pronúncia é certa, que no meio do milharal, ele fala, o campo fala lá. Você já assistiu esse filme? É um filme legal, que é aquelas conversas moles, que é tudo mentira, né? Campo dos Sonhos. Boa, Ricardinho. Ele pegou isso aí, o campo fala porra nenhuma, a grama não fala, a bola não fala, ninguém fala, meu irmão. Só que a trave não fala, quer dizer, é o cacete que fala. O campo não fala, muito pelo contrário. O campo derruba. O campo derruba. Esse tipo de gente aí que tem fama, que tem dinheiro. É impressionante, cara. O campo derruba porque, assim, quando o treinador leva para o lado pessoal uma condição de escalar ou não um jogador, é muito ruim, é muito perigoso. Porque enquanto está ganhando, aí o treinador se sustenta. Mas essa briga aí, que a gente percebe que é pessoal. Porque o Gabigol não jogar quando o Pedro, pelo menos quando o Pedro se machucou, é um absurdo. É um problema pessoal que o Tite tem com o Gabigol. E quando a coisa. Mas você viu que ele fez, o Bruno Henrique é craque? À esquerda. Aonde ele joga? Na direita, pô. O centroavante. Zico falou isso pro Fred. Até de centroavante ele joga. Pô, aonde jogou o Everton Ribeiro, que arrebentou no Cruzeiro e arrebentou no Flamengo? Do lado direito. Aonde ele colocou o Everton Ribeiro para arrebentar. Sabe por que ele faz isso? Pro cara realmente se queimar. É isso que ele faz. É isso que o filho faz. Eles fazem isso porque eles querem ser protagonista. E eles não conseguiram ser no Flamengo. E o Gabigol, depois do Zico, é o maior artilheiro da história do Pô, você tá de sacanagem que fizeram com o Gabigol. Quer apostar que com o Felipe Luiz o Gabigol é titular e aí nós estamos ferrados? Ainda estamos mortos na quarta-feira se o Gabigol jogar. Por isso que não tinha que mandar esse cara embora.
Esse cara tinha que ter ficado, rapaz. Pelo amor de Deus. E aí, Souza? Tem um vídeo do Gabigol, que quando ele jogava, o Davi Luiz jogava ainda, o Gabigol falou pra ele, né? Você viu? Treinador, irmão. Você vai ser treinador e quando você for treinador e eu for o capitão, eu não vou te respeitar. Ele falando pro... Mas as pessoas levam isso para aquela conversa mole do Tite, bate no peito, e vê, o campo fala, a zona 14. A zona, Tite. Se o campo fala, o do Flamengo Se o tava campo mudo. fala, Tava tá mudo. meio mudo, né? Tava mudo com vocês, ganhando milhões e milhões, mas 6 anos de Copa, 2 Copas do Mundo, uma vergonha. Mas por que o Flamengo mandou ele embora justo hoje? Porque ganhou. Tava esperando ganhar. Porque no Flamengo é assim, quando você perde, você se mantém. Agora, quando você ganha, você é mandado embora. Então, ele tava 4 jogos sem ganhar. Aí tava sendo mantido. Quando ele ganhou a primeira... E tem uma coisa, né? Olha a vergonha que é. Você não perdeu pra Alemanha. Você não perdeu pra Argentina. Você não perdeu pra Inglaterra. Você perdeu pra Bélgica, pra França deu Mbappé. Você perdeu pra Bélgica, os caras tudo novinho. E pra Croácia, os caras tudo velho. Esse cara que disse que não ia pra seleção, porque o Marco Polo Nero tinha lá, não, assinou, depois foi lá, o que ele fez? A primeira coisa, dar um beijo no rosto do Marco Polo. É brincadeira, é esse tipo de gente que vocês acreditam no Brasil. Eu não acredito nesse tipo de gente. E daqui a pouco vai estar lá na Zona Leste. Mas daqui a pouco ele vai pro Corinthians. Vai. Vocês vão ver só, quer postar? O Quesada falou isso no apito final. Só que um brasileiro. Um carioca e um brasileiro, esse treinador aí. Esse treinador que é um dos piores treinadores. O pior treinador da seleção brasileira. Gustavo, você acha que foi certo em mandar embora ele agora? Bom, o Tite, ele não tinha mais clima, né, na equipe do Flamengo. Era um treinador que tudo que ele pediu para o Flamengo contratar, o Flamengo foi atrás. Ele pediu o Alcaraz, o Flamengo foi lá e contratou, ele não usa o Alcaraz. Exato. Pediu o Léo Ortiz para jogar na zaga, ele botou para jogar de volante, por quê? Exato. Aí, pô, precisava de um ponta, foi lá... O Plata que é ponta, bota no meio. Então é isso, né? Tudo que a diretoria do Flamengo tinha ali, falou, você quer quem? Ele foi escolhendo e não colocou, os caras não rendem, os caras não conseguem jogar, o Flamengo não sai do lugar. O De La Cruz, que é uma grande contratação, um muito bom jogador, não se encaixa 100% no time do Tite. O Gerson toda hora, ele tem que jogar de segundo volante, na direita, na esquerda, centralizado. Então o Tite, ele não conseguiu pegar hoje o melhor elenco do futebol brasileiro e entregar isso dentro de campo. Então, a demissão é merecida porque o trabalho foi muito fraco. É injusto pra nós, Corinthians. Vai botar o Gabigol, vai botar o Bruno Henrique. Quer apostar que o Felipe Luiz vai fazer isso? Vai. Bruno Henrique do lado esquerdo, Gabigol de centroavante, De Arrascaeta, Gerson, De La Cruz. De La Cruz. Você vai ver o time do Flamengo quarta-feira. Não tinha que mandar embora esse cara tinha que ir lá pra contar. Olha só o que ele disse ontem. Dá uma olhada. Coloca aí, Cascão. Coloca aí, brigar. Essa é a verdade. Um cara como esse poderia ser 6 anos, 2 Copas do Mundo, perder pra Bélgica e perder pra Croácia e ainda ganhar de presente num ano que ele falou que pode me chamar disso, me chamar daquilo. E o filho dele, que é um incompetente como treinador, como auxiliar. Filho incompetente. Como auxiliar, com filhos, cada um vê. Esse preparador físico, incompetente. Preparador físico, incompetente. 3 Copas do Mundo, não passou em nenhuma das quartas. 3 Copas do Mundo, 2 com o Tite e 1 com o Dunga. 3 Copas do Mundo, um time morto. O time do Flamengo é morto. E aí, vocês acreditam na Zona 14, no como é que é a outra, que é as coisas que ele fala? Ritmista. 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 O campo fala, o extremo. O extremo. É, coletividade, essas conversas mole que vocês acreditam. Imprevisibilidade, né? E o filho dando treino. O César Sampaio contando história. Aquelas historinhas de Monteiro Lobato. É isso que ele fez a comissão técnica. Aí o Kleber já, o Kleber Xavier, ele falando aqui, o cara só aqui, ó. O cara concorda com tudo. Jogador final de ponto de onda, terminal. Jogador final de ponto de onda, terminal. Essa mentira. E aí, a desgraça do Flamengo. É uma desgraça isso de mandar esse cara embora hoje. Espera a quarta. Quem sabe ganhava a quarta do Corinthians, né? Aí ganhava a quarta no Corinthians, aí tudo modifica. Né? Ganhava a quarta no Corinthians, tudo modifica. Não, os caras mandam esse desgranhento embora hoje. Mas hoje, pra mandar ele embora, pro Flamengo ainda ter um... O Gabigol deve estar engraxando a chuteira. O Gabigol deve estar engraxando a chuteira. O Gabigol deve estar molando. Só tá molando igual faca, irmão. Tá só lá. Igual faca pra cortar a picanha. Quarta-feira tem. Quarta-feira tem. Não, desgraçado ainda vai jogar. Hoje não, tem vai gol jogar de titular. Vai voltar aquela plaquinha. Não, mas vai mandar aí. Tá fazendo mandar bíceps aqui pra comemorar. Deixa o filho lá. O filho, 2 Copas do Mundo. O que o filho dele fez? Qual que foi a importância do filho dele em relação aí ao Flamengo? O que fez? O cara dava treino.
Dava coletiva. É impressionante isso, ou não? O jogo contra o Peñarol, o filho dele ficou no Brasil para dar treino para os titulares e o pai foi pro Rio Grande do Sul para não ganhar do Grêmio. Aí os caras dentro do vestiário... o filho não ganha do Peñarol. Aí os caras dentro do vestiário não podem falar mal do cara porque é o pai, né? Aí o filho, né? Aí tá o filho lá. O do Corinthians dá até pra entender, que o outro não sabe. Não entende nada, o outro não entende nada. É uma plaquinha também. Quarta tem gol do Gabigol. Atenção, está com restrições do CP. Thiago Carvalho, uma bomba logo pela manhã, num time que é semifinalista da Copa do Brasil, poderia ter se classificado, porque foi melhor contra o Peñarol, e ainda briga pelo título brasileiro, sobretudo porque tem um jogo a menos, mesmo com o Botafogo abrindo, mas ainda temos algumas rodadas. Muito boa tarde de novo, Tiagão. Traga tudo pra gente sobre o Malvadão. Você que tá em casa, aumenta a TV. Você tem toda a razão, GV. Boa tarde para você, para o Dorileu, para o Fernandão. Bom, o dia começou quente no Flamengo. Eram 7h30 da manhã, quando de forma oficial o Flamengo foi às redes sociais anunciar, então, o desligamento do Tite. Mas a verdade é que desde ontem à noite o clima já era tenso. Antes da partida começar no Maracanã, já tinha um clima de vaias, de protesto. O torcedor foi em peso, a sentido de Flamengo nem tanto. 28 mil pessoas, 27.700 para ser preciso, no Maracanã ontem à noite. Um público baixo quando se trata de Flamengo. Foi o menor público do Flamengo como mandante da temporada. Só que essas pessoas que foram ao Maracanã ontem, elas foram em clima de protesto. Muitas vaias direcionadas principalmente ao Tite, antes da bola rolar e também durante os 90 minutos de jogo. Como você adiantou, o Flamengo não fez uma boa partida novamente. O Flamengo teve a posse, 70% de posse, rodou a bola, mas não conseguiu transformar em chances claras de gol. O gol do Flamengo, inclusive, já sai aos 44 minutos do segundo tempo. E nesse momento, o torcedor chega a comemorar o gol, mas logo depois, no apito final, é claro, o torcedor volta a vaiar o técnico Tite. O Tite, inclusive, fica pouco tempo ali no gramado do Maracanã, vai para o vestiário. E esse momento do Tite no vestiário do Maracanã costuma demorar cerca de 45 minutos, 1 hora. E os jornalistas esperam esse momento lá na sala de coletiva. Ontem não. Ontem o Tite ficou 20 minutos no vestiário, já foi para a coletiva, o que foi muito rápido, e aí já dava a entender que algo diferente acontecia no Flamengo. Bom, o Tite conversou com jornalistas, se mostrou até confiante na permanência do cargo, o que não aconteceu na manhã de hoje. Então, a diretoria, de forma oficial, anunciou nas redes sociais que o Tite estava sendo desligado do clube e que o Felipe Luiz assume de forma interina. Um dos motivos para essa troca é a baixa multa do Tite. O Flamengo teria que pagar 50% do restante do contrato. O contrato do Tite com o Flamengo vai só até o final do ano, portanto, mais 3 meses. Então, o Flamengo vai pagar uma multa aí de cerca de 3 milhões de reais, o que para os cofres do Flamengo é uma multa considerada baixa. O Felipe Luiz assume o Flamengo, então, de forma interina. A estreia já acontece na quarta-feira contra o Corinthians, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, às 9h45. Mas hoje à tarde, o Felipe Luiz já vai comandar o primeiro treino à frente do Flamengo. Um retrospecto rápido sobre o Felipe Luiz, todo mundo conhece. Felipe Luiz, 39 anos, ex-jogador do Flamengo e da seleção brasileira, passagens por vários clubes mundo afora, Atlético de Madrid, enfim. E o Felipe Luiz, desde o início do ano, está como treinador do Flamengo. Começou na categoria Sub-17, foi campeão da Copa Rio. Em junho, assumiu a categoria Sub-20, ganhou o título inédito do Mundial de Clubes que o Flamengo conquistou. E agora vai ter essa primeira oportunidade como treinador profissional do Flamengo, GV. Então, na próxima quarta-feira, Felipe Luiz estreia como treinador do Flamengo. Posso dizer que aqui na Gávea o clima é de bastante otimismo com o trabalho do Felipe Luiz. Torcedores passam xingando ainda o Tite, em protesto em relação ao Tite, mas com muita fé aí que esse trabalho do Felipe Luiz vai funcionar. Vale lembrar que no ano passado, nessa mesma época do ano, o Sampaoli não fazia um bom trabalho e ele foi mantido para as finais da Copa do Brasil, algo que não deu certo. O Flamengo perdeu a Copa do Brasil, então esse ano Tite não vem tendo um bom desempenho. O Flamengo demite o Tite antes dessa reta final de Copa do Brasil, na esperança de que o Felipe Luiz possa dar um futuro melhor, uma sequência melhor para esse término de ano do Flamengo. Bom, é isso, GV. Meu retorno caiu por aqui, mas te deixando aí todas as informações do Flamengo. Valeu, um abraço para vocês, pessoal. Muito obrigado, Thiago Carvalho, sempre em cima do lance com todas as informações. Sorte dele que o retorno caiu.
Senão eu ia perguntar se ele brigou com o Barbeiro, se o Barbeiro tem família, porque até ajeitei minha gola aqui. Tá com uma casa de pombo, é estilo, né? Essa juventude amigo agora... nosso que tá assim também, né? Não, o Thales não tá assim, não. O Thales, não sei se o senhor e a senhora já assistiu Esqueceram de Mim, porque é um filme mais antigo, né? Se o senhor botar Esqueceram de Mim, Perdido de Nova York, certo? Quando ele vai pra Manhattan, tem 2 bandidos, né? O velhinho, que é o pequenininho, que é o Joe Pesci, que é um pequenininho, e o outro que tem uns cabelos pro alto, assim, que pega fogo numa hora, cai tinta. Esse é o cabelo que o Thales tá usando, porque o Thales é fã do filme Esqueceram de Mim e quer imitar o cabelo do ladrãozinho do Esqueceram de Mim, que é um belo filme, inclusive. Voltando pra realidade, a gente tenta sair da realidade, que agora quando voltar é só ferro na boneca, como diria o outro lá, de Manaus. Igor Dorelê e Fernandão, muito boa tarde a vocês, sempre um prazer estar com vocês, especialmente numa segunda-feira. Muito bom ter a companhia dos senhores. Fernandão, eu não sei se nesse momento da trajetória do Flamengo aí há 3 meses, 2 meses, né, que termina no começo de dezembro, antes de uma semi, na verdade, na antevéspera, foi o melhor momento para demitir o Tite. E depois eu vou entrar no Felipe Luiz. Quero a opinião de vocês no site, no chat também. Boa tarde, Nando. Boa tarde, GV. Boa tarde, Doria. Sempre bom ter você aqui. Boa tarde pra galera de casa. GV, dentro de um planejamento que você faz no início do ano, para que as coisas aconteçam de uma forma legal, para que você tenha um histórico para chegar ao fim do ano e ter um balanço do que tudo que aconteceu, se foi bom, se foi ruim ou não, eu acho que não. Não foi a melhor decisão, porque dentro do que eu acredito, em um futebol bem gerido, não dá para você mandar um treinador embora, demitir um cara, a não ser que ele peça essa demissão antes de um jogo importante como essa semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, mesmo tendo sido desclassificado, eliminado da Libertadores na semana anterior. Por quê, GV? Porque a gente tem a memória ruim. Eu estava fazendo um levantamento aqui. Pensa nisso, GV. O Ceni ficou no Flamengo entre novembro de 2020 e julho de 2021. Foi campeão brasileiro. O Dorival chegou no Flamengo dia 10 de junho, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. O Jorge Jesus chegou naquela parada para a Copa América de 2019. Isso. Foi campeão da Libertadores e brasileiro. O que eu quero com esses números aqui? Esses são os últimos grandes títulos do Flamengo, né, nos últimos anos. Que não teve planejamento. Atirou em um cara grande para consertar um trabalho que não deu certo e acabou ganhando. A gente entende que o planejamento ali não houve. Os caras que têm muito dinheiro fizeram uma contratação de peso, não deram sorte, até porque os caras que vieram têm que ter tido competência para fazer as coisas acontecerem. Mas não houve planejamento, não foi uma coisa construída desde o início para chegar no final e ser premiada com um bom trabalho e com títulos. Apesar de que eu acredito que um bom trabalho nem sempre é premiado com títulos, mas aqui no Brasil a gente sabe que a cultura do imediatismo, você tem que ganhar para validar o processo. Então, eu acredito que não foi a melhor decisão mandar o Tite embora agora. No fim do ano era outro problema. O projeto não foi concluído, o que a gente planejou não aconteceu, por favor, segue o seu caminho, vamos trazer outro. Ok, mas da forma que foi, eu não concordo. A última vez que um treinador do Flamengo passou o ano inteiro no poder foi do Luxemburgo em 2011. Agora, eu estava escutando hoje um programa bem legal, inclusive. Era Mauro César, Juca Kfouri, Trajano, tinha mais uma galera na internet. O YouTube me sugeriu, eu vim escutando. O Mauro falando uma coisa que é verdade, no sentido de planejamento, de trazer o treinador com perfil. Ele falou, tu acha que o Jesus foi um negócio planejado, estudado? Já tinha negociado com o Galo, veio, deu muito certo no Flamengo, poderia ter caído se o Flamengo perde para o Emelec, depois daquela escalação tenebrosa dele. Dorival, tava lá no Ceará, Série B, se eu não me engano, né? Agora Série A, não me lembro. Tava lá no Ceará. Série A. Tu acha que quando o Flamengo trouxe o Dorival, isso pergunta do Mauro César que cabe reflexão, é Mauro César Pereira, o Flamengo falou, vamos trazer o Dorival que a gente vai reagir agora, vai ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil? Difícil. Apanharam pra caramba quando trouxeram. Apanharam muito. Então, de lá pra cá, se você for olhar os treinadores, foi tudo meio que de supetão e com perfis diferentes. Vou botar os números na tela aqui pra trazer o Doreleu pro nosso papo. Bota pra mim, Joãozinho, por favor. Tite demitido de outubro de 23, né? Que ele chegou um pouquinho antes, e eu achei isso bom, pra ir começando a pegar ali a parada com o time. Doreleu, 70 jogos, 42 vitórias, 12 empates, 16 derrotas. O aproveitamento não é ruim,
quase 66%. Lembrando que com 72 o time ganha brasileiro aqui, 72, 73 ganha brasileirão. Então E o Flamengo, de fato, é o terceiro colocado, né? Quarto lugar no Brasileirão de 23, que foi o ano passado, ali no final. Campeão carioca, teve isso também, com maior ataque, melhor defesa, não sei o quê. Cheio de números que você viu onde? Na tela da Band. Quartas da Libertadores, foi eliminado. Semi da Copa do Brasil, ainda por jogar. Quarto lugar no Brasileirão. Esse é o panorama hoje. E aí eu quero a sua opinião. Igor Dorilov. Boa tarde, Boa GV, tarde. Fernandão, todo mundo que está em casa. Você falou sobre essa falta de planejamento da diretoria, essa falta de norte, de ter um perfil traçado. Mas dentro dessa falta de planejamento, o Tite talvez tenha sido o cara que mais aguardado, mais planejado, ou mais escolhido a dedo. Porque ele veio realmente numa reta final de temporada em que o Flamengo já não tinha mais grandes chances, já pensando no ano seguinte. E ele teve aquela reta final do ano passado, teve uma pré-temporada toda para conhecer a equipe, montar o elenco, trabalhar da forma que ele desejava e começa a temporada muito bem. No Campeonato Carioca, vencendo todo mundo, tendo melhor ataque, como você falou, melhor defesa, sendo campeão. E ali parecia que o Tite realmente ia engatar com o Flamengo. Tanto que todo mundo projetava o Flamengo como favorito a tudo nesse ano. Já vinha sendo assim nas últimas temporadas, mas muito por conta do trabalho do Tite, nesse início de 2024, essa posição foi reforçada. Só que um trabalho que parecia evoluindo mês a mês, quando começou a ter desafios mais importantes, mais difíceis, começou a tropeçar, a perder jogos que não era para perder, a ter um desempenho muito ruim. Isso acima de tudo. Acho que não só o resultado, a gente tem que levar em conta muito o desempenho do Flamengo nesses últimos jogos. Se a gente pega um recorte recente aí, o Flamengo foi muito bem contra o Bahia na Copa do Brasil, foi muito bem contra o Palmeiras na Copa do Brasil, foi muito bem contra o Vasco, até o jogo que não venceu, mas foi um jogo que o Flamengo dominou inteiramente. E depois dessa partida contra o Vasco, o Flamengo fez 4 jogos muito ruins. Foram os 2 jogos contra o Peñarol e o jogo contra o Grêmio fora de casa e esse jogo de ontem. Então o desempenho do Flamengo realmente caiu. Foram só 4 jogos? Foram. Mas o Tite já vinha tropeçando, ali balançando no cargo nesse sentido, de ter pouco desempenho. E apesar de eu defender muito o trabalho a longo prazo, primeira, segunda e terceira chance, eu acho que o Tite já deveria ter sido demitido do Flamengo há mais tempo, GV. Concordo com o Fernandão quando ele diz que na véspera de uma semifinal, na véspera de uma final, não é hora de demitir treinador, mas eu acho que isso só aconteceu porque a diretoria do Flamengo demorou a demitir o Tite. Acho que isso já deveria ter acontecido. Teve um espaço aí agora na última data FIFA, que ficou um tempão sem jogo, teve outro espaço lá atrás, porque eu não sei se eu sou a favor, e aí assim, eu tô trazendo a minha experiência de jogador, de ex-jogador para dentro do campo. Aí eu já sei que você vai escrever, mas vai ter na jogada, exatamente por isso. Quem tá de fora tem uma percepção muito melhor, inclusive do ambiente. E na minha época, que era muito melhor do que agora, a imprensa tinha mais acesso. Eu entendo algumas razões, tanto é que quando eu parei de jogar, que eu vim pra televisão, já tinha um monte de amigo, que eu lembro do Correge novinho cobrindo o Flamengo, Perrô, Sérgio Américo, nosso Gilson, enfim. Essa galera toda, que a gente que não jogava ficava ali na resenha, no treino. Era uma época muito melhor, com muito menos ódio, muito menos palpiteiro, enfim. Um pouco mais de respeito e decoro. Né? Mas a gente tem que se adaptar aos tempos. Vamos lá. E aí, Dorileu, eu acho que, não sei se na véspera de uma final, porque a gente também não conhece o ambiente, né, do Flamengo, a gente não tem mais acesso, sabe o que os jogadores estão achando. O Felipe é um ótimo cara, mas o Felipe treinou o Sub-17, foi campeão Sub-20 num trabalho bom que ele herdou do Mário Jorge. E curto, bom e curto Curto também. e bom, então mostra que tem estrela, o Felipe é um cara do bem, mas eu fico na dúvida até com relação à carreira dele, cara. Se o Flamengo toma 2 pedradas do Corinthians, se isso pode jogar uma mancha no Felipe Luiz, desnecessária de um cara que eu, Fernandão, assim como o Alex, que hoje está no Antalya Sport, começou todos os processos. O Alex ele fez um timaço na Copa São Paulo. Esqueci, foi pelo São Paulo, né? São Paulo. Sub-20. Sub-20 do São Paulo. Teve proposta de time grande, ele falou, ainda não é a hora. Aí pegou o Avaí, se eu não me engano, com muito menos recursos, etc. Só jogou o estadual catarinense e saiu antes de começar. E foi pra Turquia e não foi pro time que ele é ídolo. Né? Porque ele quer, talvez o time também não o quisesse. E eu achei que o Felipe fosse nesse processo. Mas as circunstâncias, às vezes, como o Paiva assumiu o Vasco, que hoje é um treinador que tá tranquilo na posição dele. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. Se era. Esquece o Tite agora, tá? Já falamos. Se era o momento do Felipe assumir. GV, eu acredito que não. E ele pode ganhar. Pode ganhar o Corinthians, pode ganhar a final de Atlético ou Vasco, pode atropelar e ser campeão brasileiro. Pode acontecer sim. A gente sabe que isso é plausível dentro do futebol. Só que dentro de como a gente entende que o futebol tem que ser gerido, planejado e concluído,
não é a melhor forma, até para ele se construir como treinador. Ele vai acabar pulando etapas que ele mesmo sabe que ele é um cara inteligente pra caramba. Ele é muito acima que da ele média. precisa aprender, ele precisa passar por alguns momentos em que, para ele ser melhor do que ele é hoje, para ele ser um treinador melhor do que ele é hoje, porque a experiência dele, mesmo ele tendo, sei lá, 20 anos, 25 anos de campo, eu tenho total autonomia. De forma empírica, eu posso dizer para vocês que é muito diferente correr dentro do campo e você estar ali fora comandando algumas pessoas, gerindo seres humanos que uns têm uma vaidade mais elevada que as outras, uns têm o ego mais elevado que os outros, e gerir isso tudo, para mim, na minha opinião, como um ex-atleta e hoje comentarista, é o mais difícil de ser treinador, de ser comandante, de gerir uma equipe. Seja ela da Band, seja a equipe da galera que joga a Copa Sérgio, gerir os seres humanos é o mais difícil. Depois que você consegue gerir, consegue convencê-los de que o que você quer é o que tem que ser feito, aí é outro problema que você tem que resolver. Mas, na minha opinião, esse é o mais difícil. Os caras vão respeitar? Vão respeitar. Tem o Davi que jogou com ele, tem um monte de gente, o Gabriel jogou com ele, muita gente jogou com ele e tá lá. Só que daí a vê-lo como um treinador, como um comandante, o seu líder, tem uma coisa muito diferente. E pode dar certo. 50% dá certo, 50% dá errado. Pode acontecer, mas é muito perigoso pro Felipe. Eu acho que até ele mesmo não planejava, não esperava ter uma oportunidade como essa. Tanto que o Felipe teve até convite para assumir cargo na CBF e recusou com essa justificativa que você deu sobre o Alex, de não queimar etapas, de ir construindo uma carreira ali dentro das divisões de base, que é o que quase todo treinador faz. E o Felipe, na cabeça dele, eu acho que ele não tinha como ideia de assumir o time profissional do Flamengo nesse momento. Mas é também isso que você citou, GV. Às vezes aparece a oportunidade quando a gente menos espera, e você tem que agarrar, mesmo não sendo no momento ideal, na forma ideal. Eu acho que é isso que o Felipe Luiz está fazendo. Como o Fernandão falou, ele conhece grande parte desse elenco. Inclusive, eu estou curioso para ver como vai ser o papel do Gabigol daqui para frente, porque o Gabigol era um dos caras mais próximos do Felipe Luiz, que é um cara que admira bastante o Gabigol, mas também parece um cara muito justo, até pelo trabalho dele nas divisões de base. Então, ele vai ter que gerir isso também, né? Mesmo o Gabigol sendo um super amigo dele ali, mas claramente é um jogador que não veio bem, mas ele vai ter o poder de recuperar o Gabigol, não só o Gabigol, como recuperar o desempenho desse time como um todo. Inteligente ele é, muito inteligente, mas ainda é um cara que está começando na função e pode levar um tempo. Bom ponto que você levantou agora, porque assim, o Gabi, muita gente fala que caiu, aí a gente vai falar do jogo de ontem agora, porque por conta da relação com o Tite, que o Tite não gosta dele, várias histórias que a gente escuta. Eles são best friends ali, melhores amigos, o Felipe e o Gabi. Ontem o Tite botou o Gabi de titular e não rendeu de novo. Nulo. Jogo muito abaixo do Gabigol. Então, Nando, ainda tem quantas rodadas de brasileiro? 10. O Flamengo tem 11 jogos, tem um adiado. Flamengo tem 11 jogos ainda, fora a Copa do Brasil, 2 ou 4, e acabou também. E que é o Inter fora de casa. E que é o Inter fora. Então, se o Felipe Luiz conseguir recuperar o Gabi, né? Eu não tô dizendo de bola, tá? Porque bola o Gabriel não esqueceu como é que joga bola. Tô falando emocionalmente, psicologicamente, etc. Pode ser um ativo, ou vai provar também que é independentemente disso, que o Gabi de repente já não quer mais, já tá com a cabeça em outro lugar. Porque o jogo de ontem, queria a opinião de vocês, que o Gabi jogou 90, achei também abaixo daquele Gabi que a gente conhece. GV, eu vi o jogo de ontem. O Gabriel, o que tem me surpreendido, porque ele tem se movimentado diferente. A gente não tem visto o Gabriel criando oportunidades para ele mesmo. Eu sou um cara dos que mais defendeu o Gabriel, sendo aquele cara que constrói o lance tanto para você ou para o teu companheiro. As penetrações, os ataques ao espaço, coisa que o Gabriel fazia como ninguém aqui no Brasil. Eu não vi no jogo de ontem. Eu vi ele muito longe da área, saindo muito para construir o que ele fazia antes, mas com menos frequência. Hoje eu vejo pouco o Gabriel fazendo o chamado facão, né, que a gente costuma dizer, aquele ataque da diagonal, seja ele de dentro para fora, como de fora para dentro, para no mínimo chamar a atenção do adversário, para abrir espaço para os outros jogadores. A gente vê que os caras como a Arrascaeta, o próprio De La Cruz que entrou no segundo tempo, não tem tido uma sintonia tão grande com o Gabriel como tinha anteriormente. O próprio Bruno Henrique, que jogou com ele, fizeram uma parceria maravilhosa durante um bom tempo, não conseguiram se sincronizar, não houve a sintonia que todo mundo esperava que tivesse. Acredito que muito por essa movimentação que acho que não acontece mais. Ele não tem feito mais esse movimento que fazia muito bem para ele e para a equipe. E com relação ao jogo de ontem, o Flamengo foi uma equipe que teve muito mais a bola, tentou, acho que de forma pouco efetiva, agredir o próprio Atlético Paranaense, mas tentou agredir, mas sem uma agressividade grande, com que fizesse com que o jogo ficasse perigoso para o Atlético. O Atlético defendeu bem e ficou um pouco confortável. Isso não quer dizer que o Flamengo jogou mal, mas muito pouco
perigoso, muito pouco letal para uma equipe que precisa vencer para chegar perto das equipes lá em cima. Então fala galera, chega mais um fim de um vídeo aqui no canal. Nós vimos aí que Neto falou um pouco aí no começo do vídeo sobre a demissão de Tite no Flamengo, né? E a chegada aí de Felipe Luiz. Ele aí ficou bastante revoltado que o Flamengo demitiu o Tite antes de enfrentar o Corinthians, né? Porque ele viu que o Flamengo não estava indo muito bem, né? Tava aí em decadência, aí, caindo de rendimento. E com o Felipe Luiz, que ele elogiou bastante, disse que o Felipe Luiz ele é um bom treinador, né? Tem tudo aí para fazer o Flamengo crescer. Ele conhece os jogadores, conhece o Gabigol e pode recuperar o futebol de Gabigol, botando numa posição ali que ele entende melhor. Então, Neto ficou bastante com medo já, tá aí nervoso. E quarta-feira o Flamengo já vai entrar para disputar a Copa do Brasil, a semifinal contra o Corinthians. Hoje, né, nessa segunda-feira, Felipe Luiz já tá fazendo um treino já nessa tarde aí com os jogadores, primeiro treino, né, com os jogadores, ali reconhecimento, ali como vai ser a forma de jogar, tudo isso vai ajudar, né, o Flamengo aí a entrar bem contra o Corinthians na quarta-feira e quem sabe, né, fazer uma vitória aí muito boa, um saldo aí positivo para jogar fora de casa aí, né, com a chance aí de já estar praticamente classificado. Mas é isso, torcedor. Tá feliz? Comente sua opinião pra gente aqui se você gostou. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.